Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício, eu sou doutor em Engenharia Mecânica pelo UFMG, num projeto feito em parceria do LabBio com o Laboratório de Pesquisa Aplicada da Neurovisão Lapão. E hoje eu vou estar falando do desenvolvimento de equipamentos para triagem da acuidade visual. Quais são os princípios básicos para esse desenvolvimento? Se alguém quiser entrar em contato comigo depois, meu e-mail lapan.fabricio@gmail.com. Então, a acuidade visual ela é definida como a habilidade de ler uma série de ortópticos padrões a uma certa distância, e normalmente é uma medida relativa à visão normal. Ela não é uma medida absoluta, ela não é uma medida que vai me trazer um resultado, por exemplo, de qual é a potência do grau, qual a potência do óculos, quantos graus esse óculos vai ter. Ele vai me dar uma medida relativa, se a visão é normal, se é anormal, e encaminhar isso para um exame mais específico. A acuidade visual, o exame de acuidade visual é muito bom como uma triagem, para mim detectar quem tem alguma normalidade. O limiar de percepção visual está relacionado com a diferença de intensidade de iluminação entre o objeto e o fundo, o contraste, o tempo e a área do objeto. Testes de acuidade visual utilizando a leitura são realizados desde antes da Idade Média. Então aqui a gente tem uma série de testes sendo aplicados em diversas condições. Então, no canto esquerdo superior, nós temos um teste feito a céu aberto. Então isso pode ter alguma iluminação de vento, de tráfego, de barulho, que pode atrapalhar um pouco esse teste. No canto superior direito, a gente tem um teste feito onde a tabela com os optópticos estão logo abaixo de uma janela com claridade excessiva. Então, isso pode ofuscar um pouco a visão, pode atrapalhar um pouco esse exame. No centro, a gente tem essa triagem feita já com um equipamento padronizado, que já dá um resultado bem melhor. Só que você tem a pessoa anotando esse resultado em um papel, que a gente não sabe o que vai acontecer com esse formulário depois, com essas informações. E se isso vai ser acompanhado ao longo do tempo ou não. As três fotos embaixo, a gente tem um teste feito em um grupo, onde você pode ter uma pessoa dando uma resposta, influenciando a resposta certa ou errada de quem está do lado, e ao mesmo tempo a gente também pode observar que os profissionais não estão com uma postura correta, devido à forma que está sendo feito esse teste, do jeito que foi posicionado as cadeiras, para que se consiga fazer esse teste. Bom, a acuidade visual ela é definida desde o século XIX, em 1862, Snelling publica suas tabelas de optótipos, e ele define que a distância máxima que cada tipo é reconhecido, dividido pela distância que deveria aparecer com 5 minutos, resulta na fórmula de acuidade visual. Ou seja, o V, a acuidade visual, ele vale a distância que a pessoa leu, dividido pela distância que ela deveria ter lido, para que você tenha um ângulo de 5 minutos. Se Dzinho e Dzão forem iguais, forem visíveis a 20 pés, então a gente tem a acuidade 20-20, que é a acuidade normal, a acuidade padrão. 20 pés foi a definição que o Snelling utilizou para definir a distância padrão para o teste de acuidade visual. Então, ele utilizava uma matriz no tamanho 5x5, onde o tamanho total da letra equivale a 5 minutos de arco para a acuidade normal. A questão dos 5 minutos de arco também vem numa segunda escala, a escala AMR, ou escala Mark, minuto de arco. Se a gente observar os 5 minutos de arco na letra E, por exemplo, e outras seguem o mesmo padrão, a gente consegue observar que a pessoa tem que ter a acuidade para distinguir uma linha de 1 minuto de arco. A letra E, por exemplo, ela tem as três faixas pretas, cada uma com 1 minuto de arco, e os 2 intervalos brancos entre essas faixas, com mais 1 minuto de arco. Então, a acuidade, falamos a precisão da leitura, a precisão visual, ela é equivalente a 1 minuto de arco, a cerca de 6 metros de distância. Falando em minuto de arco, a distância passa a não ser tão significativa em termos de definição. De quão pequena a gente consegue ver. Ela entra numa importância na acuidade, mas para definir a visão a longa distância e a visão a curta distância. Mas eu não vou entrar muito nessa questão de curta distância e longa distância. Eu vou trabalhar principalmente com essa questão da resolução de 1 minuto de arco. Seria a menor resolução que a visão humana consegue identificar, uma visão considerada normal, uma visão padrão. Na acuidade visual, uma outra questão também que tem que se chamar a atenção
Por exemplo, o ângulo B ou o ângulo A sobre 2, teria esse ângulo equivalente a 5 minutos de A. KL seria a altura da letra, LN a distância entre a letra, o autótipo, e o observador. A distância ela é muito grande, muito maior que o tamanho da letra. Então, aqui a gente está falando de letra com cerca de 1 centímetro, 2 centímetros de altura, por uma distância de 6 metros. Então, o alinhamento que a gente tem em relação a estar o centro da letra ou estar deslocado para cima ou para baixo não influencia no resultado do exame. Se eu tiver no ponto J ou no ponto M e quiser saber qual que é essa tangente, a tangente de beta do ângulo B ou do ângulo A tangente de B é KL sobre LM, que é igual a 2 vezes a tangente de A sobre 2. Então dá na mesma, se eu tiver com o observador alinhado na base, alinhado no centro, um pouco deslocado, o resultado é sempre o mesmo. Exatamente pelo LM ser muito superior à distância KL. Essas aqui são as primeiras tabelas de Snelling. Então ele apresentava tanto o padrão com letras, como alguns outros padrões que não eram letras, com algumas formas para serem identificados. O padrão que é usado até hoje é o padrão na base de letras. Normalmente a gente tem outros padrões visuais para quem não está alfabetizado ainda. A gente pode trabalhar com com formas, com a letra C, então tem outras opções para a gente fazer esse teste. Então aqui do lado esquerdo a gente tem a tabela de Snelling, do lado direito a de Sloan. Sloan redefiniu essas tabelas de Snelling e adicionou uma característica. Ele definiu todas as letras, com todas as espessuras, os ângulos. Então é uma fonte, uma letra que é muito fácil reproduzida e mantendo o mesmo padrão. A tabela de Snelling, ela mantém os padrões de letra, mas não tem um padrão 100% definido. Ou seja, se a gente olhar, por exemplo, essa letra A maior da tabela de Snelling, vocês vão ver que, por exemplo, o traço do centro do A é um pouco mais fino do que o traço das laterais da base do A. Já na tabela de Sloan, vocês podem ver que todos os traços têm a mesma espessura. E essa espessura equivale a 1 minuto de A. Então, aqui está a tabela de Sloan, uma versão da tabela de Sloan, onde você tem as letras maiores, e lá no final da tabela, nas últimas linhas, você tem a visão normal, a visão 20/20. Então, o meu trabalho de doutorado consistiu em desenvolver um equipamento para triagem de acuidade visual. Quais eram os requisitos que eu precisava para esse equipamento? Primeiro, padronização da iluminação e do contraste. Não poderia ter variação de um equipamento para o outro e nem de um teste para outro. Teria que ter sempre o mesmo padrão. Então, se qualquer coisa que eu fizesse em ambiente aberto ou que eu não fizesse numa câmera fechada, eu poderia alterar a iluminação ou o contraste desse equipamento. Precisaria armazenar os resultados num banco de dados. Eu não queria esse resultado montado em papel, ele tinha que ser integrado a um sistema de banco de dados. Portátil, necessidade de ser transportado para poder deslocar de um ponto para o outro, fazer testes. O equipamento simples de operar, eu não posso complicar muito a operação do equipamento, que eu posso atrapalhar quem estiver fazendo o exame. Eu queria um equipamento de fácil atualização, ou seja, eu preciso melhorar a resolução de tela do meu equipamento. Beleza, eu tiro uma tela, coloco outra no lugar, sem eu ter que desenvolver a eletrônica toda para isso. Então, eu queria um equipamento que eu pudesse operar ele e atualizar ele quando eu quisesse, sem ter o esforço de refazer o equipamento inteiro novamente. Bom, então, o primeiro ponto que foi feito uma pesquisa de patentes sobre o que tinha de equipamento de acuidade visual. Essa pesquisa ela começa lá em 1800, as primeiras patentes são de 1878, onde você tinha uma régua onde eram colocados autótipos e você tinha uma alteração de lente para tentar verificar essa resolução. Em 1927, você tinha uma lente fixa e você alterava a distância da tabela, também para eu conseguir verificar qual a acuidade visual da pessoa. Em 1940, eu tinha um equipamento composto com lentes, onde eu colocava uma foto com os autótipos, aqui que seria o ponto 1,
e através do equipamento a pessoa iria ler os fotótipos. Eu tinha essa opção no ponto 10 e no ponto 12 de regular essa distância também, de controlar essa distância. Em 1977 já aparece um equipamento um pouco mais moderno e que é possível ver equipamento desse padrão em consultório até hoje, onde eu tinha um conjunto fixo de lentes e eu tinha um tambor marcado por número 68 nessa figura, onde eu conseguiria girar ele e alterar o meu padrão de teste. Eu poderia colocar letras, poderia colocar números, entre outros testes de visão, de acuidade visual. Em 78 aparece uma primeira versão do equipamento eletrônico. Não sei se foi desenvolvido, não sei se foi produzido, existe a patente dele. Era basicamente um computador junto com uma tela acoplada para fazer esse exame visual. Em 86, novamente, você tem um novo equipamento que é usado até os dias de hoje. É um padrão de equipamento ainda usado em acuidade visual, que estava inclusive numa foto daqueles primeiros testes que eu mostrei de acuidade visual. Em 87 aparece um equipamento que seria para acoplar no computador, na tela de computador. Então, eu acoplaria um conjunto de lentes nessa tela e eu projetaria essas letras na tela para fazer essa leitura. E aí eu conseguiria saber a acuidade, essas lentes, ela simularia a distância de 6 metros, ou de 20 pés. Em 2007 aparece um outro equipamento, já digital, baseado num display LCD, mas um sistema para ser feito dentro de consultório ou em ambiente controlado, onde basicamente eu tinha uma tela com controle remoto e um óculos polarizador, para eu poder alterar a questão de visão, olho esquerdo, olho direito, entre outras coisas. Então esse foi um dos primeiros equipamentos digitais usando tela LCD para medidas de acuidade visual. Bom, então foram desenvolvidos 3 versões do equipamento, onde a primeira a gente tinha um computador, essa primeira versão está do lado esquerdo da tela, a gente tinha um computador dentro de uma caixa com um conjunto de lentes. Então o conjunto de lentes simulava a distância da tela até a pessoa, uma simulação de uma distância de 6 metros. A segunda versão era semelhante, porém eu coloquei somente um display LCD dentro do computador que para fazer o controle ficou fora. Na primeira versão, o processamento estava todo no equipamento. Eu só tinha um teclado para inserir informação. Um teclado e um pequeno display LCD para alimentar as informações do equipamento. A partir dessa segunda versão, o meu controle passou a ser todo externo e eu só tinha uma tela LCD no computador, dentro do equipamento para poder projetar os autótipos da maneira que eu quisesse. E a terceira versão, nessa terceira versão, manteve o padrão da segunda, que foi manter somente uma tela LCD, e foi adicionando algumas funcionalidades, que eu não vou falar muito delas aqui, mas, por exemplo, de campo visual, acender LED para medir campo visual, entre outras coisas. Mas também foi uma versão baseada em tela LCD com processamento externo. E em relação à tela, em relação ao cálculo dessas distâncias, na época que foi desenvolvido, a gente tinha 3 telas padrões no mercado. Não eram telas fáceis de achar, principalmente no Brasil, mas a gente conseguia achar algumas telas dessas para trabalhar. Então tinha uma tela de 8,9 polegadas, que era a tela da primeira versão, a tela que foi usada era a tela do ASUS EPC de 9 polegadas. Ela tinha uma resolução de 1024 por 600 e um tamanho de letra equivalente de 0,19, aliás, o tamanho do pixel de 0,1905. Trabalhava com a letra para visão normal de 10 pixels, que dava 1,905 milímetros da altura da minha letra. Na segunda versão, foi trabalhada uma tela de 7 polegadas com resolução de 800 por 480. Se eu medisse o tamanho do pixel, era o mesmo tamanho da tela de 8,9 polegadas. Então, deu 0,1905 ou deu 0,1906. Então, eu tinha o mesmo tamanho de letra. Eu poderia usar a mesma ótica para a tela de 8,9 polegadas e para a tela de 7 polegadas, não tinha diferença nenhuma. Então, da primeira versão para a segunda versão, eu tirei o computador de dentro do equipamento, coloquei uma tela de 7 polegadas lá dentro, sem alterar nenhuma distância, nenhuma lente do meu equipamento. Exatamente pela resolução de tela ser a mesma.
E surgiu posteriormente uma outra tela, aqui já veio, quando começou a ter os tablets no mercado, a tela de 7 polegadas com uma resolução mais alta, de 1280 por 800. Ela me possibilitava um tamanho de pixel de 0,1178, bem menor do que das outras telas. Eu ficaria com uma letra de 1,178 milímetros. Qual que é a vantagem de eu trabalhar com uma tela de alta resolução no equipamento desses? São duas principais. Ou eu reduzo a potência das lentes. Quanto maior a potência da lente, mais difícil é você fazer o alinhamento dela e a fabricação dela. Ou então, eu mantenho a potência das lentes e deixo o equipamento mais compacto. Eu reduzo a distância entre a tela e cada par de lente. Então, eu consigo deixar meu equipamento menor. Então, essa é a importância de eu trabalhar com uma tela de resolução mais alta para esse tipo de equipamento. Bom, então foram feitos os cálculos de distância e de potência das lentes necessárias. A versão final, tanto a versão 1, versão 2 e versão 3, usou o mesmo bloco óptico, o mesmo conjunto de lentes. Era uma lente de menos 11,5 diopetrias e uma lente de mais 3 diopetrias, ou menos 11,5 graus, mais 3 graus. A distância entre a tela e o primeiro par de lente de 270 milímetros, entre os dois pares de lente de 250 milímetros, ou seja, eu tinha um total de 520 milímetros na minha distância mínima do equipamento. Então, eu não conseguiria, com esse conjunto de lente, fazer um equipamento com menos de meio metro de distância entre a tela e o observador. O que foi feito na primeira versão, a primeira e a segunda versão foi feito um tubo retrátil. Então, para transporte, ele era um equipamento compacto. Na hora de uso, eu tinha que estender o tubo para manter essas distâncias padronizadas. Então, o tamanho da letra inicial 1,906, o tamanho da letra final 8,81 milímetros. Com esses dois pares de lente e essas distâncias, eu consegui uma distância de 5,994 milímetros, aproximadamente 6 metros. A ampliação que eu precisava, final, 4,58. Eu cheguei numa ampliação de 4,62. Então, todos os meus erros entre o que eu necessitava, que era a minha referência, e o que eu encontrei no equipamento, inferiores a 1%. Aqui na direita, as fórmulas que foram usadas nessa tabela para esses cálculos. Então, M seria a minha ampliação, o U é o ângulo de entrada e o ângulo de saída das lentes, o Y é a distância entre... O Y é o tamanho da imagem, então o Y é o tamanho da imagem, o D é a distância entre cada uma das lentes, o L é uma variável auxiliar que eu trabalho no meio desses cálculos, e novamente embaixo eu tenho o M, mas o M agora em função do ângulo. Inicialmente eu tenho o M em função da imagem, o H' e o H, que seria o tamanho da letra, o tamanho final da letra, o tamanho da letra projetada e o tamanho final da letra. E o M é o ângulo de entrada na primeira lente dividido pelo ângulo de saída da última lente. Bom, em relação aos cálculos, então aqui eu estou com uma comparação entre a escala Snellen, Mar, pontos por linha, pontos por letra, altura da letra, tamanho da imagem e o tamanho ideal que eu teria nessa letra. A primeira letra daria uma escala uma quantidade visual de 20/10. É uma escala que não é usual. Pouquíssimas pessoas conseguiriam ler essa escala. Mas era a minha menor definição, porque eu não consigo trabalhar com número fracionado de pixel. Eu trabalho sempre com o número inteiro de pixel. Então, a primeira tentativa era um ponto por linha. Para trabalhar com um ponto por linha, começa a ter um problema até da própria iluminação da tela borrar um pouco a imagem. Então, ela não foi utilizada para um padrão 20/20. A gente colocou esse um ponto por linha como padrão 20/10. O padrão 20/20 eram 2 pontos por linha. Então, tinha uma letra, um tamanho de letra total com 10 pontos, uma altura de letra de 1,9 milímetros aproximado. Tamanho da imagem de 8,79 milímetros, que era muito próximo do meu tamanho ideal, de 8,73. E se olhar o erro, ele se manteve o tempo inteiro em 0,68. Lembrando, isso aqui é um erro teórico.
Na montagem do equipamento, uma alteração de lente, alguma inclinação de lente, um mau posicionamento, ele interfere um pouco nesse erro. Ou seja, então, no final, o equipamento ele foi equivalente ao proposto. A gente queria um equipamento para simular uma distância de 6 metros, um tamanho de letra de 8,73 milímetros, encontramos um valor próximo com um erro inferior a 1%. A questão do erro real, ele aumenta um pouco, mas não foi significativo. Então, teste com esse equipamento, teste com a tabela fora, ou até com algum outro equipamento, o resultado desse sempre foi muito semelhante. Então, não foi feita uma análise de erro real no final, mas a gente tinha um erro muito próximo do erro teórico, isso exatamente pela qualidade da montagem que foi feita. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar aqui hoje. Em caso de dúvidas, podem mandar por e-mail, que eu estou à disposição para responder. Então, obrigado a todos.